A indústria da cultura já não cria mais nada de novo. Matheus Sodré conversando com a gente sobre o assunto sobre indústria da cultura e ausência de criatividade e por que isso está acontecendo no podcast Eu Tenho Uma Teoria, de Marcel Albuquerque. Vamos ver o que está acontecendo? As pessoas, né? O que produz o consumo de uma realidade individualizada para cada uma dessas pessoas, porque cada um tem algoritmo, né? Então cada um processa uma realidade diferente. Você fragmenta a realidade de todas as formas e você acaba com a cultura que a gente chama de cultura monolítica, né? Que é uma cultura central, mainstream, digamos assim, né? A discussão de eventos. E a gente tem um momento de sonho ainda com isso quando você volta, sei lá, Game of Thrones, né? Até o Big Brother, né? Futebol em algum nível, que é você tá na frente da TV, que é o primeiro quando surge o second screen, esse conceito, né? De segunda tela, que é você tá vendo uma coisa na TV e você tá ali no seu celular. Paralelamente vendo uma segunda. Paralelamente vendo uma segunda que você tá tweetando sobre. Agora o telefone é a primeira tela e a TV é a segunda tela, né? Então a Netflix encomenda as séries e filmes pensados pra passarem no fundo de uma pessoa que está no telefone e não quer pensar muito. Eu até gravei recentemente um vídeo sobre o Round 6, que acho que talvez seja, em termos de produto de cultura pop, o mais eficaz em fazer isso. Em que, visivelmente, os enquadramentos já são pensados pro edit, por exemplo. Sim. Então, todo mundo bem ali centralizado. E aí, ninguém simplesmente existe em cena. O silêncio é muito pouco explorado, né? Então, tudo tem que ser falado didaticamente porque eu tenho que chamar atenção. Porque você tá, ao mesmo tempo que tá assistindo a tela da televisão, se é que tá vendo na televisão, tá em segundo plano, né? Ela tá de fundo da casa, né? Quase que som de elevador, né? Exato, é uma companhia pra você não se sentir sozinho, né? E o mais louco desse processo... A gente tá se tornando o cachorro da tia, sabe? Sabe aquela tua tia que sai de casa e deixa a televisão ligada? Aí tu fala, por quê? Por que você tá deixando a televisão ligada? Ah, é pro meu cachorro não ficar sozinho. Pois é, a gente tá virando o cachorro da tia. Porque a gente deixa a televisão ligada pra não ficar sozinho. A gente fica mexendo no celular. Mas pra não ficar, aspas, sozinho, a gente liga a televisão. Não tá nem prestando atenção. Mas a gente virou o cachorro da tia. Cara, é que ele também tem a ver com... Enfim, eu não vou mergulhar tanto nisso, né? Mas com o acúmulo de capital que a gente nunca viu, né? Nas mãos de poucas empresas, que vem a partir também dessa empresa de tecnologia. Então, você pensa cinema, por exemplo, a produção cultural Minha mãe faz isso. Pois é, tu virou o cachorro da tua mãe, então. hoje, ela se tornou inviável, ela é muito cara, né? Ainda mais pós-pandemia, você não consegue fazer... Oitanal mandou R$6. Professor, no comunismo vai poder ter piscina. Caralho, eu vi essa porra em algum lugar, mas eu não tô por dentro, porque vocês podem estar vendo como é que tá minha cara, então eu não tô consumindo mais conteúdo, mas alguém falou essa porra de no comunismo vai ter piscina. Que porra é essa? Me expliquem, me interem nessa porra. Me mandem os vídeos lá no meu Discord sobre essas merda. Eu preciso me inteirar. Ter filmes pequenos, por quê? Porque você não tem DVD pra divulgar esses filmes e trazer retorno depois, né? Então o filme ele tem que dar certo na sala de cinema. Se ele não der certo, ele não lucra mais, porque o streaming já não paga mais o suficiente pra esse estúdio fazer um filme. Isso aqui é muito importante, tá? A gente tem uma aula lá no Introdução ao Cinema, inclusive, sobre a morte do cinema e a chegada do VHS. E o VHS, ele revoluciona tanto o cinema nesse sentido, justamente por conta dessa perspectiva da mídia física que o Sodré tá falando aqui, porque ele cria uma nova condição de... um novo caminho de exploração do título. Então, começa a surgir uma série de títulos que não exatamente foram um sucesso nas salas de cinema, mas que depois vão pra mídia física, depois de um intervalo, depois de uma janela de exibição, e fazem sucesso na mídia física. É o caso de Blade Runner, por exemplo, que vira um sucesso cult no VHS, sabe? Porque no cinema, de fato, foi um fracasso de bilheteria. Começa a surgir essa possibilidade de exploração de títulos para além da sala do cinema. O cinema perde a sua exclusividade, digamos assim. Surge também a possibilidade do direct-to-video, filmes que são lançados diretamente pro vídeo. Por quê? Porque a partir do surgimento do VHS, explode a quantidade de filmes realizados. E na medida em que explode o número de filmes realizados, o mercado exibidor passa a não comportar. Já não comportava, mas passa a comportar menos ainda a capacidade de abarcar essa quantidade de filmes sendo realizados. E segue, portanto, o mercado exibidor sendo extremamente monopolizado pelos filmes de alto orçamento produzidos pela grande indústria, portanto centralizados na mão de poucos produtores. Mas o vídeo passa a abarcar um novo tipo de gama de filmes que não necessariamente conseguem espaço nesse mercado exibidor, mas que conseguem ir direto pro vídeo e conseguir um público
nesse mercado, no mercado de locação, por exemplo. E além disso, também, a possibilidade de internacionalização do consumo se intensifica na medida em que surgem as mídias físicas. Então, por exemplo, na década de 80 se populariza muito no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo o cinema de Hong Kong. O cinema de ação de Hong Kong se torna muito popular nesse contexto, inclusive influenciando o cinema de ação dos Estados Unidos. Saca? E por quê que isso acontece? Por que isso acontece? Porque na medida em que o VHS surge e que esses filmes de Hong Kong, esses filmes japoneses, por exemplo, que também se tornam muito populares na década de 80 e que não conseguiam espaço no mercado exibidor brasileiro, americano, ou seja lá qual for, passam a conseguir espaço nesse mercado de mídia física. E as pessoas passam a conhecer esses filmes nesse contexto. Então veja que há um mercado de exploração de títulos muito diferente do que acontece hoje. Que, apesar de a gente conseguir ter acesso a alguns desses filmes no streaming, o streaming ele centraliza a produção e torna ela um monopólio de forma, inclusive. Esses filmes estrangeiros são cada vez mais americanos também. E o streaming não paga tanto quanto o direct-to-video, tanto quanto o VHS. Então, para você cuspir um filme no mundo e ter lucro, ele tem que dar certo no cinema. Ou seja, ele só pode ser uma grande produção cinematográfica. E ele vai custar 200 milhões de dólares para fazer, 200 milhões de dólares para divulgar, né? E para ter uma chance ali de lotar salas a partir de um monopólio da indústria e do que você tá afim de assistir. Naturalmente, você não se arrisca mais, né? Então você começa um processo de não inventar nada novo. É o 27º Star Wars, é o 16º filme da Marvel, né? A gente tá preso num loop cultural porque imaginar o futuro é muito caro, considerando que agora a gente não tem mais quase nada que possa ser apresentado às pessoas coletivamente, né? E o mercado ele não tende a arriscar em propostas de alto risco. A gente tá ansiando por alguma coisa nova e a gente tá fragmentado, né? Em redes muito individualizadas. Então a gente não consegue alcançar um produto para todo mundo, né? Aí você trouxe um ponto, assim, que era um dos pontos que eu queria falar de cara até, sobre isso do produzir a novidade, assim, né? Em termos cognitivos, na filosofia, a gente debate muito o quanto existe o criativo, né? O quanto, enfim, a criatividade nada mais é do que a gente rearranjar elementos que a gente já dispõe, que a gente já conhece. De alguma forma, a cognição sempre passa por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha ao longo do século XX, do que é o cinema, a gente vai vendo ali momentos de ruptura, a gente vai vendo, nossa, isso aqui realmente é muito diferente do que tinha antes. A gente hoje tá muito preso nessa lógica da nostalgia, do remake, do reboot, tudo isso. O que houve? O que houve é só uma perda súbita de criatividade, o quanto a indústria é o que provoca isso, o quanto é uma subjetividade geral que aprisionou a gente ao passado. Eu acho que é uma soma de coisas, assim, né? Primeiro, a perda da nossa capacidade de sonhar e de imaginar um futuro e de contemplar outras possibilidades que vêm por a gente estar no telefone o tempo todo, por a gente estar num ecossistema de informação que mantém a gente nesse eterno presente, né? Que eu mencionei, num mundo que não tem futuro, né? Se você pensa no passado... num mundo que nem tem futuro, num mundo de desesperança, de fato. Um mundo que... Eu fiz uma entrevista que já saiu aqui no canal, pra quem tá assistindo esse vídeo depois do dia 1º de novembro, que é o dia que saiu essa entrevista com o Marco Dutra, e a gente tava conversando um pouco sobre o novo filme dele, que é o Enterre Seus Mortos, que é um filme distópico, apocalíptico. E eu tava conversando com ele justamente sobre como o filme dele se comunica com o hoje, né? Afinal, toda distopia conversa com o tempo presente, apesar dela falar de um tempo futuro. Ou de um tempo passado, ou de um outro tempo, sobre um outro plano, espiritual, seja lá o que for. Mas ela tá sempre conversando sobre o tempo presente, porque não tem como, é assim que a gente acaba conversando sobre as coisas, quando a gente tá conduzindo um determinado contexto narrativo. E a grande questão que sempre me parece no Enterre Seus Mortos, mas não só no Enterre Seus Mortos, mas na maneira como a gente percebe o nosso mundo hoje, é essa sensação de que o mundo está à beira do fim, sabe? Só que a grande diferença é que, assim, essa sensação de fim de mundo, ela sempre existiu. Então, se a gente for voltar na história, não só do cinema, mas a história da arte, a gente vai ver inúmeras literaturas, inúmeras histórias de fim de mundo. O próprio Apocalipse da Bíblia, né? Então, assim, a história de fim de mundo, ela é criativamente explorada ao longo da história. Só que a grande questão é que, no tempo presente, no hoje, a sensação que existe é que até mesmo a sensação de fim do mundo é uma sensação de vazio.
Porque você não sabe de onde vem mais. Tá ligado? Diferente se a gente perceber, por exemplo, na década de 60, com a crise dos mísseis, por exemplo, e aí a sensação de fim de mundo vem muito da ideia de uma ameaça nuclear, por exemplo. Ou a gente pega essa virada do milênio, essa ameaça que vem das mudanças climáticas. Hoje parece que é tudo. Parece que tudo é o fim do mundo. É a inteligência artificial que vai dominar as nossas mentes. É a tecnologia que se desenvolve a tal ponto em que a gente não explora mais a nossa coletividade. É as mudanças climáticas. É o capitalismo tardio. Tudo, sabe? Tudo é uma ameaça constante de fim de mundo. Ou seja, é quase como se a gente vivesse já esse fim de mundo. O que acaba explorando enquanto mercadoria, inclusive, essa sensação, sabe? Porque imputa nas pessoas uma ideia de individualismo ainda mais profunda. Porque o que tem pra fazer? O que há de ser feito, sabe? Se o mundo já tá assim, se a inteligência artificial já vai dominar a porra toda, se as tecnologias já fazem a gente trabalhar ainda mais, se o capitalismo tardio nos explora cada vez mais, se o capitalismo tardio condiciona a um acúmulo infinito de riquezas e uma exploração dos recursos finitos da natureza, provocando uma crise climática. Se o mundo já vai acabar, o que fazer? Ou seja, um processo de individualização onde, no final das contas, só resta essa dúvida, o que fazer? E aí fica essa questão individualista de não há o que fazer no capitalismo, sabe? Que não é verdade, mas que provoca no sujeito a sensação de que não há o que fazer. Nos 2000 existe um sonho de futuro que passa na novela, no filme do verão, que você conversa com as pessoas do seu trabalho, né? Existe um mundo, um grande mundo para o qual o seu pequeno mundo discute sobre, né? Existe nesses filmes apocalípticos, distópicos do passado, existe uma discussão sobre uma possibilidade de futuro, uma imaginação, uma fantasia que se perde no cinema contemporâneo, nas narrativas contemporâneas que precisam ser realistas, fatalistas, entende? Não há imaginação mais. Quando você vai pensar num ecossistema de produção cultural, ou não há imaginação, ou há repetição do mesmo. É impossível hoje você soltar um filme novo. Porque você precisa de um nível de familiaridade de uma audiência que vai assistir muito grande. Você precisa de um filme que vai justificar um investimento trilhardário, tanto de divulgação quanto de produção, às vezes mais divulgação do que de produção, que tem que dar certo em várias culturas diferentes, né? Tem que dar certo no mercado chinês, tem que dar certo na Índia, tem que dar certo nos Estados Unidos, tem que dar certo em mercados emergentes, para ele conseguir se pagar como investimento, porque você, como eu falei, você não tem DVD, né? Que era uma enorme fonte de renda. Às vezes o filme não dava certo no cinema e se pagava no DVD, né? Então você podia fazer o filme de médio porte, o filme que não ia pra tanta sala, mas ia pra todas as locadoras, né? Você também, a partir o que faz com que acabe justamente esses médios filmes. Hoje o mercado ele tá tentando se reinventar, né? O que fazer agora no momento de crise da sala de cinema. Porque hoje a gente vê uma crise do mercado exibidor em razão da pandemia e da ascensão dos serviços streaming. E aí, o que se faz para levar para a sala de cinema se os altíssimos orçamentos já não estão mais rendendo o que rendia antes? É voltar para o médio orçamento, mas o médio orçamento também não bate as bilheterias necessárias. Então, o que a gente precisa fazer para reocupar as salas de cinema, sabe? É isso que o mercado exibidor está tentando encontrar. Não só o mercado exibidor, como o mercado produtor que destina seus filmes para o mercado tradicional de exibição, que é a sala de cinema. O que fazer a partir de agora? Então, nesse momento, a gente vê um contexto de tentativa de encontrar esse padrão. E, nesse sentido, ofertar uma heterogeneidade de escolhas. Isso não significa que existe uma grande diversidade de coisas sendo feitas. Quando encontra-se esse padrão vai ser feito. O Divertidamente 2 vai ser feito, sabe? A gente vê ainda, hoje, nesse momento, em crise, que aqui e ali ainda surgem algumas coisas que são diferentes. Não diferente no sentido de ser abrangente, nada disso, mas que são diferentes da massificação do que era produzido pela Marvel, sabe? Mas que visa o encontrar de um novo padrão. E por isso a repetição do remake, a repetição da continuação, e esse é o caminho. O que eu preciso fazer para voltar a ocupar a sala de cinema? Porque o médio orçamento não vai. O grande orçamento não vai. Não tá indo. E o pequeno orçamento não justifica o mercado exibidor do tamanho que é.
do streaming você recebe um royalty muito menor, né? Em cima da produção do filme. Então, aquilo vira uma mídia digital que a ninguém pertence, que tá em algum catálogo de algum lugar, que não gera mais nenhuma forma de lucro, né? Então, o modelo de consumo de cultura mudou. Ao mesmo tempo, a nossa subjetividade mudou também. Essas coisas andam juntas, né? Então, a gente passa por profundas transformações tecnológicas, que são também profundas transformações sociais, que afetam a nossa forma de sonhar, a nossa forma de consumir cultura, a nossa forma de produzir cultura. A crise de criatividade não existe. Acho que a gente nunca teve acesso a tantas ferramentas criativas na história, né? A gente hoje tem uma democratização do acesso aos meios de produção audiovisual sem precedentes. Qualquer pessoa faz um filme. Ninguém vê esse filme. Esse filme tá submetido a uma lógica algorítmica. Esse filme ele vai ter que disputar espaço numa timeline. Esse filme Olha só o que o nosso querido Walter Benjamin já estava falando lá na década de 30, quando ele escreve o texto narrador. Ele vai falar justamente que a narrativa entra em crise na modernidade justamente porque essa narrativa perde a centralização do seu narrador. Ou seja, nesse contexto, não há mais como a narrativa permear, se solidificar no solo. Na modernidade, para o Walter Benjamin, portanto, a narrativa hegemônica torna-se a informação. E a informação é efêmera. Ela morre no imediato surgimento da próxima informação. E é justamente isso que o Sodré está falando aqui e o que a gente vê na nossa realidade material hoje. Você pode produzir o seu filme. Você pode dispor o seu filme no mundo. E hoje o mundo oferece a possibilidade que a gente possa dispor cada vez mais as coisas. Muita gente falando, pouca gente escutando. Saca? Porque a gente pode até ver, o meu último vídeo no Instagram, o último vídeo, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui agora, foi um vídeo que eu fiz sobre a regulamentação do streaming e a questão dos criadores de conteúdo. E foi um vídeo que relativamente viralizou, sobretudo a considerar o meu público, o tamanho dos meus vídeos. Então é um vídeo que agora tá batendo próximo de 150 mil views. E aí eu fico pensando assim, tá, 150 mil pessoas viram o meu vídeo. É papo de um Maracanã da década de 50 de pessoas vendo o meu vídeo. Mas quem dessas pessoas ouviram o meu vídeo de fato? Porque a lógica algorítmica é essa. A lógica algorítmica é, esse vídeo está sendo ofertado, mas as pessoas não estão escutando. Elas podem até ver até o final. Mas quando elas rolarem o vídeo pra cima, o próximo vídeo é mais importante do que o que ele viu antes. Você pode até compartilhar aquele vídeo, mas daqui a 2 dias você vai compartilhar outro, que vai ser mais importante do que o meu. E eu não tô falando que o meu é mais importante, não é nada disso. É sobre como funciona a modernidade. Sobre como as narrativas tornam-se efêmeras. Saca? A gente conversou, eu e o Sodré e a Bruna, a gente conversou quando a gente foi lá no Vertigem, e o Sodré falou um pouco sobre a produção de conteúdo dele, inclusive, e eu sinto isso na minha também, da diferença do Instagram pro YouTube. Ambas são efêmeras, tá? Por exemplo, aqui no YouTube, o YouTube me demanda de eu estar fazendo live o tempo inteiro, de estar produzindo vídeo todos os dias. O que é terrível. Isso provoca um desgaste absurdo, absoluto. Mas ainda assim, eu sinto que, por exemplo, no meu Instagram, eu consigo ter um alcance muito maior. No meu Instagram, eu consigo produzir um vídeo de 150 mil pessoas assistindo. Eu já tive vídeo no TikTok de 2 milhões de views, tá ligado? Eu já tive vídeo, e assim, a média no meu Instagram é bater 50 mil, 40 mil, 50 mil views por vídeo. Essa é a média dos meus vídeos por lá. Aqui no YouTube, a minha média é 2 mil. Os vídeos bons batem 6, 10 mil. Essa é a média. Só que, apesar disso, eu sinto que, por mais que eu bata 50 mil, 100 mil lá, aqui no YouTube é muito mais engajado. Por quê? Porque, na teoria, vocês precisam de mais tempo para contemplar, para assistir e para assimilar o que está sendo dito aqui. Então, quem está assistindo aqui são menos pessoas. Mas essas menos pessoas assistindo ao vídeo aqui dispõem do seu tempo para ouvir mais do que a galera do Instagram, do TikTok e companhia. Isso não significa dizer que aqui também não há uma crise da narrativa, aqui no YouTube. O YouTube também provoca, também promove a efemeridade das narrativas. Mas aqui eu sinto muito mais engajamento do que eu sinto nas outras redes. Engajamento não é o engajamento no palavreado das redes sociais, não. Não é o engajamento de curta, comente, compartilha. Aliás, curta, comente, compartilha esse vídeo aqui. Não é desse sentido. É o engajamento no sentido de
Quem tá aqui tá sempre aqui. Quem tá aqui tá sempre ouvindo o que está sendo dito aqui. Sabe o que está sendo dito aqui. Comenta o que está sendo dito aqui. Não deixa morrer com tanta facilidade o que está sendo dito aqui. Não vai para um streaming, né? E é claro que antigamente você tinha uma distribuição muito mais limitada, tinha que estar num fluxo de uma locadora ou de ser uma média produção no mínimo. Mas ao mesmo tempo você tinha uma oferta em portes diferentes, né? Então, é claro que você só vê remake, né? O que mais você consegue prometer para um investidor que vai realmente retornar 200 milhões de lucro? Se não o novo Caça-Fantasmas, que ninguém pediu, mas que todo mundo vai assistir porque... Porque também é isso, né? O cinema, ele virou uma experiência diferente. O cinema morreu, cara. O cinema acabou. O cinema, ele tinha a ver com a ideia de cultura monolítica, de uma cultura central. A gente era muito mais passivo no nosso consumo de cultura. A gente respeitava muito mais a produção que a gente não entendia, né? Então... Sei lá, cara, pega nos anos 2000, o David Lynch solta Cidade dos Sonhos, que é um filme incompreensível, né, de uma forma linear, maravilhoso, e muita gente ama. Sim, esse filme funciona. Ele não precisa ser verificado por 1 milhão de produtores diferentes que vão discutir, destrinchar esse filme num super plot, numa discussão quase científica de se aquele filme é um bom conteúdo ou não. Ele não obedece uma lógica de conteúdo. Porque as pessoas iam ao cinema. E aquilo ali vai estar no cinema. E as pessoas vão ver aquilo ou não. E não vão entender, mas talvez gostem. Vão criar um entendimento próprio. A nossa forma de consumir cultura muda quando a gente consome ela o dia inteiro. Com um nível de agência e opinião que a gente nunca teve antes. Consumindo a opinião dos outros também. Naturalmente, a gente se torna... Eu não diria mais crítico no nível positivo. Acho que a gente se torna mais burro e mais crítico, né? É uma ditadura do conteúdo. Uma ditadura da interpretação. Isso inviabiliza a tentativa do novo, né? Acho que é muito... Enfim. Eu ia por outro caminho, até depois eu retomo isso, mas assim, você entende que a própria saturação, no sentido de é curioso, eu não sei o quanto a gente concretamente tem mais produções, mas a gente tem acesso muito rápido, muito fácil a muitas produções. Sim, eu acho que até mais produções. Eu acho que esse é o grande paradoxo da parada, a gente tem mais, Eu não sei quanto existem de fato mais produções. Mas o quanto isso, por si só, torna a necessidade da familiaridade, né? Porque eu vou entrar no streaming e... Quantas séries, quantos filmes eu vou ver agora, de repente, opa... Essa capinha aqui me lembra, pelo menos, se não é... Ela me lembra alguma coisa que eu conheço. É porque é aquele negócio, não é sobre ter mais filmes sendo realizados, não é sobre ter mais filmes brasileiros sendo realizados, é sobre dispor esses filmes. É sobre fazer com que a disposição desses filmes, de fato, se configure como algo a ser assistido. Porque, assim... A gente pode até produzir mais filmes brasileiros, mas os Estados Unidos vai produzir mais filmes americanos também. E aí os Estados Unidos vai monopolizar o mercado da mesma forma, tendo mais filme brasileiro ou não. Então não é exatamente sobre ter mais filmes, mas sobre como dispor. Eu tô mencionando o Round 6 não é por um apreço em especial, só porque recentemente eu fiz um vídeo sobre. O Round 6 até consegue de alguma forma fazer isso com muitas coisas que a gente não tá ambientado. Extremo Oriente, Coreia do Sul tem chegado com maior força nos últimos anos. Mas muito porque consegue trabalhar com uma nostalgia, tem um quê de universal ali, né? Sim. Até a questão da imagética ali, enfim, questão das cores, os brinquedos, enfim. Mas eu ia para outro caminho contigo. Posso só acrescentar uma parada quando você pensa? Que eu acho que é só pra... Porque você falou da saturação e da gente ter mais produções, né, do que a gente tinha antes. E a gente tem muito mais produção de visual do que a gente tinha antes. Muito porém, entretanto... Né? Todas essas produções, essas milhares de novas produções estão submetidas a uma lógica algorítmica de streaming, de ter que conquistar a audiência que está assistindo ali, né? Então não basta você fazer um filme que vai estar disputando um espaço como na capa, numa locadora, com uma capa ali de mídia física. Não. Você está fazendo um filme para um streaming que tem que retornar, então ele tem que funcionar como um conteúdo, né? Sim. Então a gente tem mais produções, mas elas estão mais sequestradas por uma lógica. Uma mesma lógica, exato, exato. Pasteurizadora. Agora, o sonho, né, que você falou sobre a questão... Essa aqui é difícil pegar e apontar causa e consequência, porque essas coisas elas são muito embrenhadas, né? Mas essa ideia de conseguir imaginar um mundo idealizado ou construir novos paradigmas e tudo mais... De fato, essa lógica algorítmica provoca isso. Mas fora do consumo, se é que a gente pode falar, né, de um mundo fora do consumo, de produções culturais, esse sonho, ele existe em algum lugar também hoje? Ou quanto na vida política, bem ou mal, a gente tá na mesma lógica? Isso tem a ver com o quanto a lógica das redes habita também as outras lógicas sociais? Ah, com certeza, né? As redes não são uma coisa separada, né? As redes são um exercício do mundo, né? São, de certa forma, uma simulação da vida, né?
uma hiperrealidade, né? Então, a crise política também está relacionada com a nossa crise coletiva enquanto sociedade, com a nossa crise capitalista, né? Com a própria ideia de realismo capitalista, né? Como você mencionou do Jameson, que eu imagino que você vai entrar. Então, é uma relação absolutamente direta, assim. A nossa incapacidade de exercitar também escorre, quer dizer, principalmente escorre para dentro da política. É isso. O cinema acabou. Essas são as palavras de Matheus Sodré. E de fato acabou. O cinema morreu. Mas é aquela parada. O cinema morreu e ele morreu justamente por conta do streaming. O streaming é essa nova morte do cinema que a gente pode e que a gente vai catalogar como uma dessas mortes do cinema muito em breve. E a grande questão é que a gente já pode averiguar isso tudo. A gente averigua isso no dia a dia, no cotidiano. E outra questão também é a gente perceber que se torna cada vez mais difícil de catalogar essas coisas porque elas se tornam cada vez mais rápidas as suas mudanças, né? Enfim, curtiram o vídeo?